Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tricolor do Cerrado na área, Guilherme aqui na voz. Queria pedir primeiramente para você se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo aí pra galera tricolor. Se inscreve no canal, já cheguei a 320 inscritos. Vamos aí, vamos crescendo ainda mais no YouTube e me dá essa força aí, beleza, galera tricolor? Bom, vamos falar desse jogo, né? Libertar 1, São Paulo 1, Libertar 1 pela Libertadores. É um jogo que sinceramente foi bem mais difícil do que se imaginava, né? Foi mais difícil do que se imaginava, né? Para quem imaginava um São Paulo que ia atacar muito o Libertad, que ia pressionar muito o Libertad, viu que depois dos 17 minutos não foi isso que aconteceu, né? Mas antes disso, a gente vai destrinchar esse jogo aí. E assim, eu vou deixar a primeira formação do São Paulo, né? Vamos falar primeiro do São Paulo. Pela formação, já se imaginava que o São Paulo ia atacar muito mais o time do Libertad, né? Um trio, né, ali, né, o Lucas Ferreira, o André Silva e o Ferreirinha, o Oscar de armador com Alisson e Marcos Antônio ali na volância, Cedric e Enzo nas laterais e Juan e Alan Franco ali na zaga, o Rafael no gol. Pelo menos desculpa, eu tinha certeza que o São Paulo iria pra cima, né? Mas, assim, São Paulo foi muito lento, cara. O Libertad, obviamente, que o empate pra ele tava bom, né? Porque ele vai decidir em casa a classificação dele, né? Mas o São Paulo poderia muito bem garantir uma das melhores campanhas, se não a melhor campanha, como mandante, né? Mas aí, não sei o que aconteceu, que o time cansou, né? Cansou não, desculpa. O São Paulo não foi com tanto ímpeto, né? Não teve tantas oportunidades, né? No começo do jogo ali, nos 15 primeiros minutos, né? Não fez aquela pressão que se imaginava e não chutou tanto a gol, né? A verdade é essa, né? Mas e aí a gente teve a expulsão do Alisson, que mudou completamente o jogo. E aliás, que burrada, né, Alisson? Você é titular absoluto do time, o cara experiente, experiente em Libertadores, vai lá e me faz uma falta daquela, cara. Não tinha mínima necessidade de entrar dividindo daquele jeito. Mínima necessidade. Foi muito forte, muito desproporcional ali na jogada ali. Enfim, mereceu a expulsão. A gente tem que ser justo também, né? O Alisson mereceu a expulsão, não precisava ter entrado daquele jeito, daquela forma. E aí condicionou total o jogo do São Paulo, né, cara? Condicionou total porque o São Paulo, em vez de ser o time que ia propor o jogo, ia para cima do Libertad, né? Ia tentar amassar o Libertad no campo de defesa. O São Paulo teve que mudar totalmente a estratégia, né? O Alisson foi expulso, aí o Oscar teve que recuar, né? O Zubeldia não mexeu no primeiro tempo, né? Ali não mexeu no primeiro tempo ali, né? Para reorganizar o time. Não precisava muita coisa, né? A questão do Oscar é porque o Oscar não é ele não é um marcador, né? Ele é um meio atacante mesmo, um meio ofensivo. Então ele teve que se sacrificar ali para que o São Paulo tivesse ali pelo menos não deixasse um buraco no meio do campo, né? E fez bem aquela função, né? Só que aí depois disso, da expulsão, meio que o jogo ficou morno, né? Não teve muitas oportunidades no primeiro tempo. Não teve o Libertad amassando, tentando ir para cima do São Paulo, mas também não teve o São Paulo tentando chutar de fora da área, né? Uma coisa que eu senti falta é que o São Paulo não chutou de fora da área no primeiro tempo. Você estando com um jogador a menos, você tem que pensar que as oportunidades que você tem vão ser poucas, né? Então, em vez de você muitas vezes tentar levar a bola para perto da área, você arriscar de um pouco de longe, né? O São Paulo tentou alguns cruzamentos ali, a zaga do Libertad também não é tão confiável assim, quase deu umas espanadas, o goleiro dos caras ali se apavorando com a bola, né? Foi até meio ridículo, né? O goleiro dos caras ali se apavorando com a bola, toda vez que recebia a bola parecia o Cássio, né? Tentando sair para jogo. Então, no primeiro tempo do São Paulo não foi tão bom, e condicionou-se pela expulsão, né? Não tinha a mínima necessidade, cara, do Alisson fazer aquela falta. Sinceramente,
Juro pra você que eu não entendi porque que o Alisson tentou fazer, fez aquela, foi naquela afobação toda, 15 minutos de jogo, não tinha nem metade do primeiro tempo, ele foi numa força excessiva, desnecessária e fez a falta e foi expulso, né? Mas também teve um lance do jogador do Libertad que deu um pisão ali quase de pouquinho acima do tornozelo, mas o juiz não deu, né? Então, assim, a gente tem que ser justo também, né? Teve um lance ali que, se o juiz, se o VAR realmente olhasse ali, de fato, ali, ele tinha expulsado o cara do Libertad, né? Porque, assim, foi uma falta pesada, cara. Pisou um pouquinho acima da linha do tornozelo ali e o juiz só deu amarelo, né? Então, todo respeito aí os árbitros, o árbitro argentino aí, pô, pelo amor de Deus, cara, colombiano, né? No caso, o árbitro colombiano, era um lance pra expulsão, cara. Pisou até acima do tornozelo do cara. Aí no segundo tempo o time volta da mesma configuração. O Ferreirinha faz um puta golaço, cara. Teve ali uma chance no começo do segundo tempo que ele toma a bola do zagueiro ali, do volante, né, do Libertad, dribla o zagueiro e bate com a esquerda. E, nossa, cara, agora passou ali raspando a trave, né? Se faz aquele gol ali, a história do jogo poderia ser totalmente outra. E aí o jogo vai ficando morno, vai tendo muita briga ali no meio de campo, não tendo tantas oportunidades nem para um lado nem para o outro. O São Paulo não arriscando tanto também, chutar de fora da área, uma coisa que me incomoda muito, é a falta de finalização de fora da área. E aí, numa falta besta que o Cedric faz, que ele erra o corte e vai tentar disputar a bola e acerta o cara e faz a falta. O cara bate a falta para dentro da área, tem um desvio ali do jogador ali do Libertad e 1-0 Libertad. Enfim, não era para ter feito aquela falta, né, Cedric? E aí o São Paulo vai pra Bafa, né? Ele faz as substituições, vou até colocar as substituições aí que foram feitas aí. Coloca o Luciano, coloca o Luca, coloca o Pablo Maia, colocou o Arboleda. Quem mais? Acho que teve mais um, tirou o Oscar, botou, enfim. É, foi botando, né? E aí, cara, o Libertad começou a se defender, começou a segurar ali as jogadas, começou a fazer muita falta. Então, assim, e aí no último, quase no último lance do jogo, o Lucas recebe uma bola pela ponta esquerda, corta pro meio, limpa dois e faz um golaço, empata o jogo e salva o São Paulo de uma derrota que seria até, assim, considerando o contexto, né, seria muito ruim, né, perder em casa, né, e podendo garantir a classificação, né. Bom, sobre o jogo do Libertad, cara, vou manter minha palavra que eu falei no jogo de ida, né, é um time fraco. Fraco. Você vê o Roque Santa Cruz, 43 anos, pesadão, ali no meio da zaga do São Paulo, completamente desengonçado ali e sendo anulado pela zaga do São Paulo, não conseguiu nem finalizar no gol. Então, time muito fraco, mas, cara, foi na estratégia dele, né? Queria arrancar um ponto no Morumbi, Morumbis, né? E conseguiu. Provavelmente vai vencer o Alianza Lima, né? Lá no estádio deles. E aí vai se classificar, mas não acho que deva passar pelas oitavas, né? Então, vai ser um jogo mesmo que vai definir ali quem vai ser o segundo. Se a Alianza vencer, muito provavelmente ali a gente vai ter assim, não vou dizer um bom jogo, né? Porque é complicado dizer que dois times ali fracos, né, vão fazer um bom jogo, mas vai ser um jogo bem disputado. Mas o Libertad na estratégia dele foi bem, né? Foi para segurar o resultado, foi para segurar o empate, fez 1-0. E por um talento de individual ali do Luca, por uma jogadaça do Luca ali, tomou um empate, mas estrategicamente o Libertad fez o que tinha que fazer. Então, não tem muito o que falar do Libertad. É, mas assim, pô, Roque Santa Cruz ali, pesadaço, né, moleque? Não conseguiu desenvolver jogo. É, e acho que com o Libertad a gente pode falar isso, né? Foi na estratégia dele, não é um time extremamente habilidoso. E foi na estratégia dele que conseguiu o resultado. Bom, falando de jogador por jogador, acho que da linha defensiva ali, o único que teve um desempenho abaixo foi o Cedric, né, cara? Não conseguiu ser tão bem ofensivamente e também não conseguiu ser tão bom, assim, e também falhou no gol que ele que fez a falta que originou o gol do Libertad.
Mas tirando ele ali, tirando todos, até o Arboleda entrou bem ali, né? Mas foi uma falha de marcação ali no gol do Libertad, né? Que não pode o cara cabecear sozinho. Mas da linha defensiva ali, acho que todo mundo foi razoavelmente bem, né? Ali do meio de campo, Marcos Antônio foi bem, né? Novamente, mas enfim, ficou meio que sobrecarregado, né? Porque tinha que correr o campo todo, porque o Oscar, ele não é esse cara marcador. O Alisson, desculpa, você foi o pior do meio do campo, cara. Não tinha a mínima necessidade de ter sido expulso daquele jeito. A expulsão sua condicionou totalmente o jogo. Então, se for para avaliar o pior em campo do São Paulo, foi você. Você que condicionou pior, né, o jogo do São Paulo. Ali a gente teve os dois Ferreirinhas, a gente teve o Oscar que também, graças ao Alisson, não conseguiu fazer um bom jogo, né? Porque teve que ficar mais de marcador do que de cara ofensivo, né? E no ataque ali o Lucas Ferreira foi menos, né? Foi o menos efetivo ali dos três, né? Ele e o André Silva também, que, enfim, também por causa da expulsão, teve uma função mais defensiva do que ofensiva, né? O Ferreirinha ainda tentava alguns dribles, tentava algumas jogadas, quase fez um golaço ali no segundo tempo, mas dos três ali foi o razoável, né? Foi o mais razoável dos três ali. Dos que entraram, eu acho que, cara, o que destaca é o Luca. O destaque é o Luca. O moleque tem 7 anos, primeiro jogo dele como profissional, numa Libertadores, vai lá e faz o gol. Então, acho que disso é o Luca. Sobre o técnico, o Zubeldia ali foi bem na escalação, cara. Não tenho o que falar do Zubeldia hoje, não. Hoje o Zubeldia foi muito bem na escalação. E também nas substituições, fez o que tinha que fazer, com um a menos, né? Você não pode também reganhar o time todo e ir pra cima, mas, enfim, fez o que tinha que fazer. O Zubeldia pra mim foi bem. Bom, galera, esse foi o vídeo. Queria agradecer a você que assistiu até esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o like aí, comentar e compartilhar o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, saudações tricolores e vamos São Paulo!